Ponto de Vista com Arão Josino ao vivo nos Estúdios da Cultura. Bom dia, Arão. Bom dia, Odair. Bom dia, Roger. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Muito bem, nós vamos falar hoje de algumas definições que estão acontecendo no contexto eleitoral de Santa Catarina, questões que estavam aí pendentes, com certeza tirando o sono do governador Jorginho Melo, mas agora houve uma definição. A primeira definição é do vice. Definiu, ontem lançou aí nas redes sociais, o Jorginho Melo, o prefeito de Joinville, o Adriano, sendo vice, lançado como vice para a eleição agora de 2026. Definição tomada já no mês de janeiro, né? O que normalmente se vê nesses processos eleitorais do Estado é que os partidos eles ficam se movimentando até o último minuto da convenção. As convenções elas acontecem sempre no mês de julho. Mas o governador Jorginho se adiantou e fez uma jogada de mestre, diria quase que um checkmate aí nesse xadrez que é a composição do Estado das eleições estaduais. Essa conversa, ela na verdade, Odair, começa lá em novembro para dezembro do ano passado. Por quê? O prefeito Adriano Silva, da maior cidade do estado, de Joinville, ele estava muito tranquilo, já havia decidido de que ficaria como prefeito, não iria renunciar Joinville para disputar uma eleição. Tanto é que a vice dele, a Rejane, estava encaminhada para ser candidata a deputada federal pelo Novo. Já estava se movimentando como pré-candidata. Chapa pura lá em Joinville, então? Chapa pura, em Joinville é chapa pura. Inclusive, reeleitos com quase 80% dos votos em primeiro turno, né? Uma reeleição histórica para Joinville, com uma avaliação muito positiva. E quando chegou ali no mês de novembro, o Diretório Estadual do Novo se reuniu, os mandatários e também os dirigentes, chamaram o Adriano e disseram, olha, Adriano, você é o maior líder do Novo. O Novo precisa participar das conversas de majoritária. Nós precisamos que você se coloque como pré-candidato a governador. O Adriano, num primeiro momento, relutou, até porque ele sempre teve uma proximidade muito grande com o governador Jorginho Melo, já havia dito em vários anúncios, em vários pronunciamentos de que tinha o desejo de estar na reeleição de Jorginho Melo, mas acabou aceitando estar nas pesquisas. E quando as pesquisas começaram a surgir, o Adriano já marcando 2 dígitos, já chegando a 10% das intenções de votos. Isso é muita coisa para alguém como o Adriano, por quê? Apesar do Adriano ser o prefeito da maior cidade do estado de Santa Catarina, reeleito com quase 80% dos votos em primeiro turno, o Adriano ele é um empresário que se tornou político agora, recentemente. Então o Adriano não é ainda um nome estadualizado em Santa Catarina, ele ainda não rodou o estado, ele ainda não visitou as regiões de Santa Catarina. E um outro ponto importante é que o Novo não é um partido com capilaridade no interior, ele é um partido que está muito concentrado aqui no Vale do Itajaí, por conta da liderança do deputado Gilson Marques, e também no norte por conta do Adriano, né? E com isso, acendeu um alerta lá em Florianópolis. O governador Jorginho Melo percebeu de que o Adriano seria um excelente pré-candidato a governador, inclusive podendo levar a eleição para um segundo turno. Foi então que o governador Jorginho Melo chamou Adriano Silva para uma conversa e fez o convite. Esse convite aconteceu há mais ou menos 2, 3 semanas e de lá para cá Adriano tem conversado muito com lideranças de Joinville, com lideranças do Novo para tomar a decisão. A decisão foi tomada ontem, então, e anunciada pelo governador. Não perdeu tempo. Decisão tomada ontem e ontem mesmo já puxou. Não vamos deixar tempo para mudar de ideia. Exatamente. O que é algo inédito, né? Porque isso raramente acontece de forma tão imediata. E aí o governador não perdeu tempo. Você falou aí que isso foi um checkmate, né, na questão das eleições. Como é que você avalia, né? Como é que você avalia esse checkmate que o Jorginho Melo aplicou com relação ao processo eleitoral? A união da direita, né, Odair? Esse gesto, ele é um gesto que diz o seguinte, aqui em Santa Catarina a direita está unida, PL e Novo
fazem parte da direita, são os partidos mais de direita do Brasil, então o restante é esquerda, né? Acho que esse vai ser o grande mote da campanha de Jorginho e Adriano, no sentido de que Santa Catarina, que já é um exemplo, já é uma referência, precisa dar sequência a isso, e o caminho é garantir aí que a direita continue no comando do Estado. Então eu acredito que esse é o checkmate, essa é a grande sacada de Jorginho Melo. Mas do outro lado, ele vai enfrentar, a princípio, né? Até o momento não houve uma desistência, aí, bem pelo contrário, manutenção aí da candidatura do PSD aqui, do João Matos, que não se diz de esquerda nem de centro, se diz também ser de direita. João Rodrigues, né? João Rodrigues, exato. João Rodrigues, João Matos já foi deputado, Já né? foi deputado, exato. Inclusive um grande deputado aqui para o Vale do Itajaí. Bom, João Rodrigues, ele também é tido, né, como bolsonarista e como alguém de direita, e João Rodrigues já vai agora articular com certeza para trazer o MDB para perto e também o União Progressistas, né, que é a federação do União Brasil com o Progressistas. Afinal de contas, são grandes partidos. João Rodrigues confia muito também na sua pré-candidatura a governador, prefeito de Chapecó, um prefeito reconhecido de Chapecó, mas é o tal negócio, né? Não é 22 e não estará na chapa com Flávio Bolsonaro. Pois é, são muitas articulações, muitas contas para fazer. E essa questão, você falou que a federação daí do União Brasil do Progressistas vai, em tese, apoiar o João Rodrigues. Por quê? Porque o governador parece que se definiu com relação à questão do Senado, né? Temos 2 vagas para o Senado e havia aí a possibilidade do governador Jorginho Mello apoiar o Esperidião Amin para ter o apoio da União Progressista, da Federação, né? União e Progressistas também para a sua reeleição. Mas, em função das circunstâncias todas, já está definido também que Jorginho Mello apoia Carlos Bolsonaro e Carol Detone para o Senado. Nos bastidores tudo indica que sim, né? Porque existia um acordo entre Jorginho Mello e Bolsonaro de que cada um iria indicar um candidato ao Senado. E num primeiro momento, Jorginho já havia dito que iria indicar Carol Detone. E Jair Bolsonaro indicaria Esperidião Amin. Porém, Carlos Bolsonaro, né, entendeu de que deveria vir para Santa Catarina ser candidato a senador. Então, Jair Bolsonaro mudou de ideia. Trocou o Esperidião Amin por Carlos Bolsonaro. Existia uma conversa de que Jorginho Mello iria manter Esperidião Amin na chapa. Mas Carol Detone se fortaleceu muito e hoje é uma pré-candidata muito forte, inclusive estando aí em primeiro lugar nas pesquisas. Então, tudo indica que o PL para o Senado vem com chapa pura, com Carol Detone e Carlos Bolsonaro, o que deixa Esperidião Amin de fora da coligação de Jorginho, o que provavelmente, então, abre diálogo, abre conversas com a chapa liderada por João Rodrigues. Pois é, e muito provavelmente, até pelas pesquisas, mesmo com toda essa polêmica, né, com a questão de não se concordar, né, os catarinenses aí não concordam muito com essa vinda do Carlos Bolsonaro para concorrer aqui por Santa Catarina, isso já foi falado várias vezes, e inclusive aqui, né, no Analisando com o Jeter, você aqui com o seu ponto de vista também, mas com grandes chances, né, de achar dessa dobradinha Carlos Bolsonaro e a Carol Detone serem eleitos aqui por Santa Catarina. Agora, quero só que você faça para a gente fechar aqui essa conta que o Jorginho teve que fazer entre puxar o Adriano para ser seu vice e aí fazer essa coligação, então, da direita e abrir mão do Esperidião Amin, que, em tese, é um senador que também é de direita, pelas manifestações dele, pelo apoio que ele tem manifestado ao próprio Jair Bolsonaro. Essa conta, né, o saldo vai ser positivo? Você acha que vai ser positivo para o Jorginho Mello? Ele ganhou mais com o Adriano, com o apoio ao Adriano e trazendo ele para vice, do que perdeu não podendo apoiar o Esperidião Amin? Odair, a decisão do governador Jorginho Mello em convidar o Adriano para ser o vice é uma decisão olhando para o futuro de Santa Catarina. A grande verdade é essa. Por uma leitura muito simples, em 2030, Jorginho Mello
pretende renunciar ao governo do estado para ser candidato a senador da República, no mínimo, né? E a renúncia ela tem que acontecer até o mês de abril de 2030 para poder disputar aquela eleição. Com isso, o vice-governador assume o governo do estado. E, naturalmente, será candidato a governador. Então, Jorginho Melo, quando ele faz essa movimentação, ele também faz um gesto de preparar um sucessor para o seu governo, que é o sucessor que já pontua muito bem nas pesquisas e que vem de uma grande cidade, da maior cidade do estado, inclusive com o apoio da classe empresarial que o conhece, afinal de contas, ele vem da indústria e o pai dele sempre teve uma influência muito grande, inclusive na Fiesc e nessas instituições. Então, é um aceno de futuro de Jorginho Melo. Jorginho Melo, com esse gesto, além de trazer os holofotes para Santa Catarina, mostrando que Santa Catarina está unindo a direita, Jorginho Melo também se posiciona como um estadista, no sentido de que não está pensando apenas no imediato, está pensando no futuro e já encaminhando uma possível sucessão. Muito bem, Arão. São os conchavos, são as decisões, os movimentos, né, que acontecem agora, porque até abril, né, isso tudo tem que estar muito definido, muito bem definido, porque as eleições são em outubro. Passa tudo muito rápido e Santa Catarina, pelo jeito, está apaziguada nesse sentido. Agora, vamos ver também como ficam as articulações a nível nacional, né? Então, o Flávio Bolsonaro se movimentando como pré-candidato. O governador Jorginho Melo disse que Flávio Bolsonaro é, de fato, candidato a presidente. Isso está definido pelo PL. E, com certeza, agora, muitas conversas com os outros partidos. O próprio Novo, que tem o nome do governador Zema, governador de Minas Gerais, muito bem avaliado também como seu pré-candidato. Tem o PSD com o Ratinho Júnior, Ratinho, a princípio, pré-candidato a presidente, mas também já tem falado na possibilidade de ser candidato ao Senado pelo Paraná. Então, muita coisa vai acontecer, com certeza. O que eu acho que é importante, e é o meu ponto de vista, é que a direita deveria estar cada vez mais unida para esse processo eleitoral de 2026 e mirar principalmente nas eleições para o Senado. A direita precisa estar muito forte no Senado Federal a partir da próxima legislatura.